Pedir ao pessoal que está mais no fundo que, por favor, gentileza, preenchesse as cadeiras aqui na frente, por favor. Vamos lá, pessoal. Bom, inicialmente eu gostaria de dar, então, boas-vindas a vocês que estão aqui para ver uma experiência de vida muito interessante de um aluno nosso egresso. Agradecer às pessoas que fora da nossa comunidade acadêmica que estão aqui e aos professores e professoras também presentes. E agradecer também ao professor, ao nosso ex-professor, né? Onde é que está o professor Márcio? O Márcio, por agilizar a nossa oportunidade única de falar com o Oscar. O professor Mesquita, que vai compor também a organização aqui do nosso evento. Tá? E espero que essa noite seja uma noite de... Para mim, pessoalmente, é uma noite de orgulho, porque fui professor do Oscar e saber da carreira dele é bastante empolgante, né? E que para você sirva de inspiração, né? Para que tenhamos outros Oscars aqui, saindo daqui de Bento, ou mesmo fazendo a diferença aqui na nossa cidade. Então, eu gostaria agora de chamar o professor, mania de chamar ainda ele de professor, mas gostaria de chamar o Márcio para fazer as apresentações do nosso palestrante da noite. Bom, boa noite, pessoal. É muito legal voltar para casa, onde a gente atuou durante tanto tempo, perdeu a voz, perdi a voz, por isso eu não posso mais dar aula, né? Não posso mais falar tanto quanto eu gostaria, né? E na hora da gente montar esse evento aqui, a gente ficou discutindo o nome do evento, né? E a minha sugestão era assim, ó, uma frase muito em voga hoje em dia, né? Principalmente quando serve de desculpa. Aliás, quando a gente estudou na USP lá, veio um professor do Japão e ele entrou no auditório assim, foi fazer uma palestra com a gente e ele disse: "Vocês aí do fundo aí, vocês estão sentados aí para ficar escondido. Eu quero ver a cara de vocês. Vem todo mundo para frente aí." E então, vamos todo mundo para frente aí. Vamos lá. Pode vir. Não, eu estou falando sério. Vamos vir para frente, pô. Vamos, já que agora não mais Covid, vamos se amontoar, prestigiar, né? Eu sei por que vocês estão aí atrás. É para fugir no meio da palestra e ninguém, como se a gente não visse. Né, Mesquita? Tá bom, aí já deu uma movimentada na turma, tá? Mas a minha ideia de nome para a palestra era Foguete Não Tem Ré, né? E eu fui voto vencido, mas azar. Aí nós vamos ver que foguete não tem ré. Tem áudio? Ignition and liftoff. This is cold nitrogen gas, which helps with attitude control. Opa. Stage 1. Opa. London Light deploy. Foguete. Né? Então, vamos começar o nosso trabalho aí, recebendo o nosso amigo Oscar, por favor. Opa, então, tá recebendo aí? Então, vamos começar aí, né, a palestra, já que é para fazer a ponte aí com o Vale do Silício. Só o formato, a gente não estava se acertando muito ali, então vamos tentar dessa forma, ver se fica um pouco melhor.
Enquanto a gente acerta aí, boa noite, todo mundo. Só para mim entender, quantos alunos a gente tem de engenharia? Levanta a mão aí. Tá. E o resto do pessoal é sociais, ou humanas? Tá. Melhor? Agora sim. Tá. Bom, maioria é engenharia então, né? Ainda bem, porque a maioria das coisas que eu vou falar é engenharia, pelo menos no começo. Depois a gente viaja um pouco mais. Tá? Engenharia elétrica, mecânica, tá? Química, automação, produção, civil. Tá. Bom, vamos lá então. Fotos talvez só para quebrar o gelo, não tem nada que ver. Só rapidinho, assim, só para situar um pouco da minha história. Acho que a conversa é mais no sentido de tentar traçar uns paralelos, assim, entre aquilo que eu vivenciei aqui e fora, e ver de que forma, assim, isso conecta com a realidade de vocês hoje. E, sei lá, daqui para frente também. Não se preocupem, tá? Essa é a única slide que vai ter uma coisa tipo currículo, assim. Vamos lá, eu fiz a graduação aqui na UX, em Engenharia Elétrica. Eu fui estagiário da RGE, ali em Caxias, e trabalhei também numa empresa chamada Lora, que faz componentes eletrônicos para ônibus, caminhão, implemento agrícola, assim por diante. Em 2010, eu fui para a Itália, na Universidade de Brescia, através do programa de intercâmbio da UX. Então, vivia sempre lá em Caxias, no caso, no escritório de intercâmbio lá, enchendo o saco, vendo se não tinha alguma oportunidade, até que encontrei, assim, aquilo que eu queria. Não existia o intercâmbio para engenharia elétrica, né? Mas de tanto incomodar, eles conseguiram encaixar. E chegando lá, consegui uma bolsa também, de tanto incomodar o pessoal lá. Então, as coisas, digamos assim, as ferramentas estavam ali, não tinha nada, né? Tinha que ir atrás. Terminando a graduação, com base naquilo que eu tinha visto lá na Itália, assim, em termos de conteúdo e disciplinas e tal, eu vi que eu tinha interesse, assim, em me aprofundar mais na parte bem técnica mesmo. Então, eu fui buscar um mestrado. Na época, tinha Unicamp, tinha Rio e tinha UFSC, para aquilo que eu queria fazer. E aí, a UFSC me aceitou e eu fui para lá. Eu fiquei ali uns 8 meses, e aí uma outra oportunidade apareceu em Porto Alegre, chamada SEI Brasil, que era um programa de treinamento bem voltado para a indústria, assim, na área de semicondutores, que é o que eu faço até hoje. Então, eu larguei lá o mestrado e vim para Porto Alegre fazer o SEI Brasil. Era um programa de 1 ano, então, terminando o programa, eu fiquei no mestrado da URGS ali, e parti daí para o doutorado fora. Por quê? Porque eu não consegui o mestrado fora de cara, basicamente. O meu histórico escolar não era dos melhores. E o pessoal aí não quer saber, né? Porque tem uma pilha de candidatos assim, e aí elenca lá quem tem um bom histórico, né? E eu devia estar lá, né? Então eu tive que remar um pouquinho mais até conseguir, digamos, uma porta de entrada. Bom, aí fui para o IMEC, então, que é um instituto de pesquisa lá na Bélgica, onde eu fiquei 5 anos. Nesse meio tempo, eu busquei um estágio nos Estados Unidos, uma empresa que chama IQ Analog. Então, fiquei ali por 2 anos, eu estava indo e voltando bastante entre a Bélgica e os Estados Unidos. E isso acabou daí abrindo... Acabou as coisas convergindo, assim, que quando eu estava terminando o doutorado, eles precisavam de ajuda para começar um projeto lá em Stanford, então eles me chamaram para ajudar lá. Acabei ficando 1 ano e meio, e depois, mais para o final ali, bateu o Covid, né, a coisa ficou bem paralisada, assim, então eu resolvi voltar para a indústria. Então,
comecei a procurar e acabei conseguindo uma vaga na Apple lá, onde eu fiquei por 1 ano e meio. E saí agora, recentemente. Estou numa empresa menor, uma startup chamada Luminous Computing. É isso aí. Vamos ao que interessa. Imagino que todo mundo já deve ter passado por isso aqui, né? A não ser que estejam aí no primeiro semestre. Todo mundo meio traumatizado aí, dá para ver as caras. O que é isso aqui, né? O Cálculo, volume 1. A minha história com esse livro é que, chegando e eu não coloquei ali no currículo, saindo do ensino médio, eu fui para a URGS fazer física. E chegando lá, eu não tinha muito interesse, assim, não estava muito organizado na parte de estudar e coisa, né? Então, ficava mais tempo jogando ping-pong do que estudando, certo? Só que aí chegou na metade do semestre e eu vi, eu já estou reprovado em tudo aqui. Eu preciso dar a volta, senão não vai dar certo. Então, eu fui lá, comprei o tal do livro do cálculo e peguei, né, literalmente, da primeira página até a última e resolvi o livro. Era o que precisava fazer, né, para dar a volta lá. Consegui em cálculo, não consegui em física, reprovei, e aí tive que fazer de novo. O que faltava, né, obviamente, era um pouco de organização, né, e levar a coisa um pouquinho a sério. Não deixar para a última hora, né, as coisas, assim, tentar fazer um pouquinho, assim, por vez, e ajudou bastante. Não recomendo, né, esse método de tentar, no último mês ali, fazer tudo que deveria ter feito em 4. Mas aprendi com o erro. Depois, mais para frente, eu tive que fazer isso de novo, mas aí não era por, digamos assim, culpa minha, só porque as coisas às vezes são assim. Aí, vamos lá, passando, né, tipo, toda essa introdução da engenharia, o cara vai lá uns 2 anos, ou 3, ou 4, só fazendo matemática e física, e daí, né? Então, chega uma hora que tu começa a ter umas disciplinas mais aplicadas. Então, o que vocês estão vendo aqui é o meu caderno de eletrônica, da aula do Márcio. E isso é aquela coisa que não... Como é que eu vou dizer isso de uma forma... Não tinha muita estrutura, né? Era aquilo que vinha daqui e jogava no quadro lá. Mas o que quer dizer isso, né? Tipo, isso era uma coisa que era aplicada, certo? Então, vinha da experiência do Márcio lá. E lógico que tu vai encontrar isso aqui em livro, mas tu não vai encontrar dessa forma. Por isso que é tudo rabiscado e por isso que tem um monte de anotação e um monte de coisa que no livro tu não vai exatamente encontrar. Então, eu acho que fazendo engenharia, vocês vão ter que aplicar o conhecimento. Tá? Esquece que vocês vão só fazer o que está aí na sala de aula ou, sei lá, no livro. Não sai para nada, né? Tem que botar em prática. Vamos lá, tem coisas que a prática ajuda muito, mas a prática tipo está limitada do contexto que tu pratica, né? Então não é só sentar e falar com o cara que está do lado ali. Muitas vezes tu tem que buscar muito mais conhecimento de diferentes formas. Então isso que está aqui são 2 livros que são referências mundiais na área e que vocês encontram na biblioteca ali em cima. Então, só subir a escada ali, né? E isso até hoje eu uso, todo dia, basicamente. Está do lado ali da mesa onde eu trabalho. E vou continuar usando, porque vai ter, sei lá, são livros dos anos 80, e daqui 30 anos eu acho que eu vou estar usando ainda. Para dizer que algumas coisas assim também não mudam tanto. Já outras coisas mudam, né? Então, tu pegar esse cara aqui da direita, o nome dele é Anand Agarwal. Esse cara é professor da MIT, e na época que eu estava fazendo eletrônica e circuitos, foi a mesma época que começou os MOOC, né? Os cursos esses online. E esse cara foi o fundador dessa plataforma chamada EDX. E, por sorte, né, o cara era professor de eletrônica. Então... tudo ali, né? Tu tinha informação aqui do lado, tu tinha informação na biblioteca, tu tinha informação online e tu podia praticar, né?
muita sorte nesse caso, porque o cara era professor de eletrônica. Na época não tinha tanto recurso assim online, estruturado. Hoje tem de tudo, né? Mas tem que escolher bem, né? Não vão lá no YouTube, lá os terraplanistas lá, que é meio complicado. EDX, Coursera, sei lá, tem 5, 6 plataformas hoje e tem tudo que vocês imaginar disponível e traduzido. Tá meio pequeno aí, mas vamos tentar explicar o que é isso aqui. Se a gente voltar 2 slides, por favor. Isso aqui é um diodo Zener, né? Porque não tem um diodo comum aqui. E aí, se a gente avançar 2 páginas. Isso aqui é derivando, né, a partir de princípios fundamentais, começando lá em cima lá com carga elétrica e campo elétrico, como é que tu chega na expressão da corrente do diodo. Então, são aí umas 6 páginas aí de física, um pouquinho de álgebra, um pouquinho de cálculo, um pouquinho de tudo, para te entender como é que tu chega nesse ponto. Para dizer que tudo que tu vai olhar assim com detalhe, tudo que tu vai olhar a fundo, tem muita sutileza, assim, tem coisas que demoram, tem coisas difíceis assim para te aprender. E não vai isso não termina. Tipo, não interessa o tamanho do sistema, o tamanho do problema que tu está trabalhando, isso é sempre assim. Dependendo do nível de abstração que tu está. Isso é física, né? Então, tipo, para te construir alguma coisa, tu tem que entender de física. E se tu começar do começo, normalmente ajuda. Porque aí tu consegue derivar, né, relações físicas que se aplicam em muitos graus de magnitude, né, digamos. Então, tu vai trabalhar lá desde o nanômetro até uma escala planetária, né. Tem uma palestra do Feynman, onde ele faz essa relação entre a força de atração em 2 elétrons e a força de atração entre 2 planetas. E é a mesma. A mesma fórmula. Então, para isso que serve, né? Tu quer construir uma coisinha bem pequenininha ou uma coisa enorme, isso aqui vai te ajudar. Então, a gente falou um pouquinho de física. Isso aqui eu acho que é o, sei lá, vamos dizer, a irmã da física, que é a matemática. Só para manter um pouco, porque acho que eu não estou dando, né, a linha do tempo. Aquilo ali era, então, já no mestrado da URGS. Isso aqui é um pouco do mestrado da UFSC. Para dizer, né, que sempre tem um pouco mais para aprender e continuar se especializando. Então, isso aqui é matemática e era uma disciplina de sistemas não lineares. Então, vamos lá, tudo aquilo que o cara faz ali no CLP, o cara quer fazer um P&D, quer fazer qualquer coisa, a primeira coisa que tu faz é uma aproximação linear, né? Porque senão, tu nem sabe por onde começar. Isso é bom, né? Porque tu consegue construir sistemas que funcionam e funcionam bem comportados, assim. Quando tu começa a colocar uma não linearidade, digamos uma válvula que vai saturar lá. Então, tem uma válvula que controla lá o teu ganho, só que ela satura de um certo ponto, né? Não tem mais fluxo no que tu está controlando. Bom, aí começa a dar problema, né? Ou o negócio começa a oscilar, começa a bater de trás para frente e não vai mais. Essa disciplina é só sobre isso aqui. Só que a matemática é um pouco mais pesada, né? Então, tu começa a ter riqueza de comportamento, que era o que o professor da disciplina falava, mas para isso tu precisa de um ferramental melhor para descrever essa riqueza de comportamento. Então, depende do sistema que tu está tentando construir, tu vai precisar buscar um ferramental melhor. Tu pode ir na tentativa e no erro, mas essas coisas são muito complicadas. Então, na tentativa e no erro, vai demorar muito, ou vai ser muito caro, ou às vezes tu não consegue chegar lá. Tu precisa um pouco disso também. Então, digamos assim, a gente já tem aí um ferramental bom, matemática e física, e um pouco de criatividade, né? Que é o que eu acho que
todo mundo precisa para resolver problemas. Então, o que está aparecendo aqui são 8 variações de um circuito que faz a mesma coisa, que é uma referência de tensão. Isso tudo, né? Por que isso? Porque, nesse caso, a eletrônica analógica, né, é difícil tu pegar a mesma solução e aplicar para um problema diferente. Não tem essa portabilidade. Tudo aquilo que é customizado, né, tudo aquilo que é feito de baixo para cima, tem essa característica e aí tu precisa desenvolver uma solução nova. Então, essa é acho que é um exemplo disso, né? São circuitos que eu trabalhei junto com o meu orientador lá na época do mestrado. É um pouco difícil de entender, assim, pelos transistores, né? Quem que é quem e o que faz o que aqui. Mas eu acho que toca em alguns pontos, assim, que o pessoal chama de inovação, talvez, né? Tu pega alguns componentes bem conhecidos, né? Que nem um bipolar ali. Aí tu liga ele como diodo, tu pega um MOSFET e tu começa a brincar com eles em estruturas que começam a se repetir. E aí tu junta eles de formas diferentes para formar outras estruturas. Então, inovação através da combinação de elementos diferentes. Uma restrição que a gente tinha era não poder usar resistor. Se vocês olharem, não tem um resistor aqui. Porque para fazer resistor integrado, eles são muito grandes. A gente queria um consumo de nanowatts, com uma fonte de 1 volt. E aí tu precisava de um resistor de 1 giga, que não dá para integrar. Não cabe, basicamente. A resistência lá de folha, né, do resistor integrado é 1,5 kΩ. Então, tu precisa de muito resistor integrado para chegar em 1 giga, não cabe no chip. Então, inovação através de retirar elementos ou, digamos, colocar restrições no projeto, te forçam a ser criativo. Explorar muita coisa que a gente explorava aqui, assim, que não é recomendado como feedback positivo. Se vocês forem analisar os circuitos, eles são baseados em feedback positivo ou realimentação positiva. Não é recomendado, mas dá para funcionar. Se souber usar responsavelmente. E acho que a colaboração também, né? Se vocês olharem, tem nomes aqui que, né, professores e outras pessoas que introduzem ideias e aí tu vai construindo com base, né, naquilo que os outros fizeram. Você vai olhar, né, tipo, isso é um campo que tem uma história enorme e tu, facilmente tu faz uma pilha assim, né, dessa mesma coisa. Então, 8 variações, tu vai fácil chegar em 80. Então, para quem gosta de transistor, tem uma referência legal aqui, os caras compilaram recentemente. 50 variações de circuitos com 2 transistores. E tudo que dá para fazer com 2 transistores. Só para quem gosta dessas coisas. Então, saindo do mestrado ali, tem que abrir um pouco mais de escopo, digamos assim. Então, no doutorado, eu comecei ele trabalhando no 5G. O que quer dizer o 5G, né? O cara escuta falar tanta bobagem e, tipo, o que quer dizer? Não quer dizer muita coisa, né? Tipo, tem tantas aplicações para comunicação sem fio que é difícil tu dizer, o 5G vai resolver. Nessas horas é importante tu perguntar, tá, mas o que tu quer dizer especificamente? Né? Então aqui tem tipo um apanhado, assim, digamos, de várias necessidades ou de vários mercados que o 5G poderia atender. Então, digamos, num lado, assim, tu teria muitos dispositivos e tu tem uma preocupação grande com custo e com potência. Então, para redes de sensores, para captura de voz, do tipo, hey Alexa, aquela coisa que o cara tem em casa lá. Comunicação, né, máquinas para máquinas, de baixo custo.
a internet das coisas, certo? Onde tu teria, então, para cada pessoa, tu vai ter 10 ou 100 dispositivos, coisas desse tipo. As restrições que tu tem aqui, né, nesse domínio, não tem nada a ver com o que tu teria aqui em cima, por exemplo, que é o máximo data rate. Então é que nem tu pegar uma fibra ótica, mas ao invés da fibra tu quer transmitir isso sem fio. Esse era um dos, digamos, dos desafios do 5G, ou uma das promessas do 5G. Não tem nada a ver, né, do que fazer um relógio de pulso, que é uma coisa que tem que durar muito tempo. Ou tu quer botar um sensor no tênis lá, que nem a Nike fez, para tipo, acompanhar a tua passada. Não tem bateria. Já aqui, velocidade é o nome do jogo. E aí, extrapolando um pouco nesse sentido, assim, se tu pegar... Isso era, digamos, peer-to-peer, então, né, uma conexão de uma pessoa para outra, de um dispositivo para outro. Se tu quiser pegar já mais... em termos de cidade, digamos assim, em termos realmente de uma telecomunicação metropolitana, tu tem muito, muito, muito mais tráfego. E a densidade que tu tem que atender, a capacidade de dados que tu tem que transmitir para uma cidade, cresce muito, e muito rápido. Então, os desafios são outros, né? Como é que tu atende em termos de gigabits por segundo por metro quadrado, por exemplo, ou por quilômetro quadrado, e assim por diante. Vamos lá, outras aplicações, só porque a gente já está dando a volta. Se falhar o teu vídeo do YouTube ali, beleza, né? Não acontece nada. Mas se falhar o teu carro ali, já começa a dar problema, né? Então, tu quer só sentar lá e assistir o carro dirigir sozinho, mas tem que funcionar bem, né? O tempo de resposta ali tem que ser em milissegundos, né? E não pode falhar, porque tu tem milhares de carros, aqui em Bento dá para ver, né? E eles têm que estar funcionando junto. Então, a taxa de erro tem que ser muito, muito, muito pequena. E a latência, né? Eu já dei o exemplo do carro, mas um outro exemplo, e é um mercado enorme, né? É videogame mesmo. O cara quer jogar e quer se divertir, não quer saber de ficar ali esperando, quer jogar em servidor americano lá e tem um lag do cão lá, tu não consegue jogar. Esqueci de falar, mas então o foco do meu doutorado no começo era a parte de cima lá do triângulo, a máxima transmissão de dados, velocidade possível. Então o pessoal começou a olhar, não é de hoje, né, para o espectro eletromagnético, e aí o espectro é dividido, né, tem regiões do espectro que são alocadas para aplicações bem específicas, e tu não pode simplesmente fazer um rádio em casa e começar a transmitir, que os caras vão bater na tua porta lá. Então, se tu olhar, digamos, aqui é 5 GHz, certo? Aqui é 3 kHz, rádio AM, rádio FM, começa já celular, algumas bandas alocadas ali para os médicos, GPS, celulares e assim por diante. Aqui a gente tem a banda bem popular, né, do Wi-Fi e do Bluetooth aí, que é uma banda que não é regulamentada, tem alguns limites de emissão, mas vai ser difícil alguém vir lá bater na tua porta, né? Já se estiver fazendo alguma coisa aqui, vai dar problema. Se estiver fazendo alguma coisa militar, vai dar problema. Se estiver interferindo com o avião, vai dar problema. Mas tem muita coisa aqui, né? Nessa banda que é aberta. Muita, muita coisa. Muita interferência. E a portadora não é tão alta, né? Então, se a gente queria, digamos, fazer 10 gigabits por segundo e a portadora já está em 2.4 GHz, já ultrapassou, né, o fator de utilização, digamos assim, da portadora. Normalmente, o canal que tu vai conseguir modular em cima dessa portadora é 1%. Vai lá, se for ser bem generoso, 10%. Então, tu não consegue transmitir muita informação se a largura do teu canal é estreita. Então, o pessoal começou a olhar lá para cima, né, para a banda dos millimeter wave, ou ondas milimétricas.
Por quê? Porque aumenta a frequência da portadora, então o teu 1%, que antes era 50 mega, agora virou 5 GB. Ah, beleza, agora eu vou conseguir chegar nos 10 gigabits por segundo. São coisas que demoram, tá? Tipo, para te entender como é que tu vai operar nessa banda, tu tem que entender qual que é a característica de propagação dessa banda. Então, a gente volta para a física. Aqui, a transmissão atravessa prédios, atravessa material de construção e coisa assim. Então, tu pode botar a antena lá fora e vai chegar aqui dentro. Conforme tu vai subindo, já começa a ter interferência com esses materiais comuns. Então, tu já não consegue mais chegar dentro. Então, tu tem que repensar toda a tua rede para conseguir utilizar e explorar essa banda. Tudo isso demora muito. Assim, os estudos dos canais, os primeiros que tu encontra, são lá dos anos 90. Do canal em 60 GB, modelagem e tudo mais. E até hoje a gente não tem aplicação disso, né? Até saiu 1 ou 2 modem aí em 60 GB, mas quem é que tem um modem em 60 GB em casa? Não tem. O que acontece? Tem muita incerteza nesse processo de criação e comercialização de novas tecnologias, né? E ninguém sabe exatamente onde tu vai parar. A física, a matemática te dá algum balizamento, assim, te dá uma orientação, mas o mercado vai determinar uma coisa, o ambiente regulatório vai determinar uma coisa e assim por diante. Então, o que aconteceu aqui foi que a concorrência vai determinar uma coisa. O que aconteceu hoje, né, é que muita inovação ainda se dá nas bandas baixas, né, com mais antenas e com mais transceptores dentro do teu celular mesmo. Começa a olhar os modems, as coisas que aparecem, 2x2 MIMO, não sei o que, 4x4, não sei o que. Então, muita inovação nas bandas baixas e, ao mesmo tempo, uma mudança do ambiente regulatório. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles liberaram a banda em 6 GB. Então, de repente, nos 6 GB, uma coisa que antes era proibido, foi liberado. E aí, do nada, os caras ganharam 800 MHz de banda por um canetaço lá da FCC. E aí o cara que trabalhou 10 anos para desenvolver o negócio lá, de repente, putz, agora tem um concorrente novo do nada. E é bem mais fácil, porque já tinha empresa com chip pronto para os 6 GB. Na hora que saiu o canetaço, os caras estavam vendendo. Então, olha assim, beleza. Né? Mas está tendo adoção, só para concluir a história das ondas milimétricas, está tendo adoção em 28 GHz. Então, se pegar os celulares mais recentes, aí já tem. Só que é uma coisa que demora. Tem que entender o canal, tu tem que pegar os dispositivos lá, pega o diodo lá. No caso, não é o diodo, os transistores, né? Tem que fazer eles operar em 28 GHz, saber que tu vai produzir 1 bilhão de dispositivos e todos eles têm que funcionar em 28 GHz e assim por diante. Então, vamos lá, 30 anos para conseguir chegar nessa banda aí. Aqui é só para ter uma... tá, beleza, né? É um processo de muita incerteza, é um processo muito caótico. Está em constante evolução, né? Como é que as pessoas fazem, né? Para se nortear, como é que faz para caminhar, digamos assim, ou navegar nesse negócio que é bem confuso. Os órgãos regulatórios te dão algumas limitações. Tu tem comitês de padronização, né, que facilitam a comunicação entre os diferentes atores da indústria. Então, a partir do momento que tem um padrão, várias pessoas conseguem desenvolver para aquele mesmo padrão. E aí o cara que está acima de ti na cadeia de valor ou no próximo passo da tua linha de produção, ele já sabe o que vai vir, ele consegue desenvolver separado e tudo mais, né? Então, o que esse gráfico mostra é a evolução dos padrões no celular, em vermelho. Isso aqui é a taxa de comunicação, né? E aqui é o ano. Então, tu tem aí o GSM, o 3G, né? E aqui tu tem o LTE, o LTA, o 4G. Não é chamado de 4G, certo? Mas, né? Tá aí. É sempre bom ser específico.
para essas coisas muito abstratas. Em azul, tu tem o que é o Local Area Network, né, redes locais. Então, o Wi-Fi, que é o 802.11, a família, né, do padrão. E as evoluções daí, né, do Wi-Fi. 11AG, 11N, 11AC, AD, AX, era o AD e o AY são em 60 GHz. Esses outros são bandas mais baixas. E tem uma coisa aqui, né, 100 metros para celular, 10 metros para comunicação local. Tem que saber qual que é o teu foco, qual que é a tua aplicação, para te conseguir desenvolver a solução correta, né? Não adianta tu estar querendo atender 10 metros com uma tecnologia celular, porque tu vai cair aqui. E lá em cima, então, são links de cabo, né? Então, USB, PCIe, a Ethernet, que é o cabo de rede normal. Aí. Tem um motivo físico, né, para isso aqui. Por que o celular tem uma banda menor do que o link do cabo, né? E outra coisa é que está bem claro, né, que isso aqui não vai parar, né? Isso aqui tu consegue extrapolar muito para lá e com certeza tu vai extrapolar para lá. Está bem claro, a cada 4 anos isso aqui multiplica por 10. Então, tu quer trabalhar com esse tipo de coisa, tem que ter isso em mente, né? Aquilo ali fala um pouco de uma coisa que acho que as pessoas menosprezam às vezes, que é inovação incremental, né? Tem um roadmap, tem um caminho bem definido, e o nome do jogo é executar. E executar é muito difícil. É muito difícil. Manter esse ritmo de 10 vezes a cada 4 anos é extremamente difícil. E envolve uma indústria inteira. Então, inovação incremental tem um papel. Não dá palco, né? Não dá... não é a melhor das histórias, mas é o que faz o mundo girar. Grande parte. Ao mesmo tempo, tu tem mudanças de paradigma, ou enfim, inovações mais disruptivas. E aí, esquece, né? Tudo que eu falei até agora, esquece. E aí tu vai ter que buscar nas pessoas e no mercado aquilo que elas nem sabem que elas querem, e tu vai ter que apresentar para elas. E aí é um jogo completamente diferente. Vamos lá, eu estava no doutorado lá, trabalhei 2 anos, fiz um chip lá, bem legal, a gente chegou a 36 gigabits por segundo, que na época estava bem à frente do padrão e de tudo mais. E aí o meu orientador chegou para mim e disse, cara, teu projeto está cancelado. Aí eu, como assim? Não, está cancelado, a partir de amanhã tu não trabalha mais nisso aí. Ah, tá, beleza, né? Vai para casa lá e pensa, puta, o que eu vou fazer agora? Fiquei um tempo ali até processar tudo isso, porque tu se dedica bastante para fazer uma coisa que tu gosta e que é desafiadora, e de repente vem uma mudança do nada assim e cancela aquilo, né? A mensagem é que essa mudança é inevitável, e principalmente para trabalhar com tecnologia. O melhor que tu faz é se adaptar e continuar. Tentar resistir a essa mudança não ajuda. Tu vai empacar e tu vai ficar patinando, e quando tu vê, tu nem está mais jogando. Então vamos lá, mudei, e aí, contra a minha vontade no começo, para trabalhar com radar. Tem muitas similaridades, mas tem diferenças. Então, no caso, antes eu fazia tudo sozinho, basicamente, do zero. E aqui no radar eles já tinham um programa rodando, já tinham coisas bem desenvolvidas, coisas que tu poderia comprar de uma prateleira, digamos, e integrar no teu sistema. O que isso está mostrando é que muitas pessoas, né, falam em radar, elas pensam numa coisa desse tamanho, ou um radar que fica girando ali, que nem radar de aeroporto. Esse é o radar que tu encontra no teu carro hoje, né?
E esse era o radar que a gente estava desenvolvendo lá. Então, isso aqui é uma antena, isso aqui é uma antena também. Para mostrar, acho, a evolução desses sistemas. E o quanto, né, digamos, 50 anos de diferença fazem. Não. O que acontece aqui? O que é o que move, né? Qual que é a métrica que move a indústria eletrônica toda, né? Diminuir tamanho, potência e custo. E aumentar a performance, que nesse caso é resolução e capacidades de algoritmo. Toda a indústria eletrônica é movida por isso. Eu não entendo o suficiente de outras indústrias para dizer, mas eu diria que é parecido. Então vamos lá, estava terminando o doutorado e aí apareceu a oportunidade de ir lá para os Estados Unidos trabalhar num projeto de pesquisa que é financiado pela DARPA, que é a agência de inovação, ou a tradução é Agência de Projetos Avançados, Projetos de Pesquisa Avançados do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os caras que inventaram a internet, né, e mais um monte de coisa. Eu queria falar um pouquinho daí aqui do modelo, digamos, de inovação da DARPA, e tem infinitos recursos sobre isso na internet, né? Então, esse quadrante aqui divide uso prático, não e sim, e questões fundamentais para o entendimento. Então, digamos, pesquisa básica, não e sim. Se tu estiver fazendo um trabalho que só foca no entendimento fundamental das coisas, tu vai estar fazendo pesquisa básica. Se estiver fazendo um trabalho que foca no uso prático, mas sem buscar o conhecimento ou esse entendimento fundamental das coisas, tu vai estar experimentando, né? Que era o que o Edison fazia. Simplesmente, bom, eu preciso fazer uma lâmpada, pega a tabela periódica e vai um por um, até acertar a lâmpada. Não precisa saber quem que é quem, só vai experimentando. Dá resultado também, né? O foco da DARPA é esse aqui. É atingir os dois. Então, os objetivos que eles traçam são muito ambiciosos, por causa daquilo que a gente falou, né? A cada 4 anos tu tem 10 vezes. Eles não estão interessados em 10 vezes. Estão interessados em 100, em 1000. A forma com que eles operam é bem específica, que é com limite de tempo para cada projeto, e é com limite de tempo para as pessoas que vão gerir esses projetos e que vão executar esses projetos. Então, normalmente tu tem lá 3 anos, e o projeto é dividido em 3, a cada ano tu vai ser avaliado, e a cada ano, se tu for bem avaliado, tu vai receber mais uma parcela do financiamento. Da mesma forma, o cara que trabalha na DARPA, que são os diretores dos programas, são pessoas que estão no meio da carreira, estão ali entre 35 e 45 anos, já tem 5 a 10 anos de experiência profissional, e servem como servidores públicos no Departamento de Defesa. E depois eles vão embora, voltam para as funções que eles faziam antes, professores, engenheiros e assim por diante. E tem a questão da independência, tanto do lado deles, no sentido do cara que está gerindo esses programas faz o que ele quer, o que ele entende com o orçamento que ele tem. Então o cara é meio que um olheiro de futebol. O cara sai pelo país afora, vê o que está acontecendo e vai selecionar alguns laboratórios, algumas indústrias e assim por diante, para atuar na área de interesse dele.
E, ao mesmo tempo, eles não interferem com o trabalho do pesquisador. Então, a partir do momento que eles alocam o recurso para o pesquisador, eles não te dizem o que fazer. Tu tem o teu escopo lá, né? Tu tem a tua área, mas ninguém vai te dizer como fazer. Os caras, inclusive, vieram lá nos avaliar e são pessoas muito boas, né? São pessoas que realmente entendem muito do assunto. Então, é natural que tu vai lá e tu vai perguntar pro cara, o que tu acha? Como é que eu vou fazer? Tá bom, não tá bom? Onde é que tu acha que a gente tá acertando? E os caras, assim... Isso aí é tu que tem que resolver, a gente não opina em nada. Então, esse é o modelo deles. O Márcio pediu, acho, para comparar também um pouco de como é que funciona, digamos, na Europa, como é que funciona nos Estados Unidos. Esses diagramas, assim, estão tentando explicar um pouco disso, eu acho. Tá. Então, na Europa, lá, o modelo é mais ou menos esse da esquerda aqui. Tu tem vários pesquisadores ou investigadores, indivíduos, e esses indivíduos, com base naquilo que eles conhecem, naquilo que eles sabem, eles geram ideias, e essas ideias estão tentando acertar um futuro, estão tentando prever um futuro, na esperança de gerar, né, novos produtos e novos processos. A taxa de acerto é muito baixa, né? Porque prever o futuro é uma coisa muito difícil. Então, o modelo mais americano, assim, com certeza o modelo da DARPA, e para dar outros exemplos, assim, colonizar Marte, essas coisas todas, assim, né? O cara vai dizer, é isso que eu quero fazer no futuro. E a partir daí ele vai antecipar aquilo que ele precisa, porque ele conhece aquilo que ele tem hoje, e ele deveria, né, tentar entender aquilo que ele não sabe fazer ainda. Então ele vai tentar antecipar as necessidades dele, e a partir daí ele vai alimentar os times de pesquisa dele hoje. A ideia aqui é que isso resulta em inovação mais rápido. E isso te dá resultados mais rápido. E acho que, né, a prova de existência, né? Eles fazem isso e estão na frente em muita coisa tecnológica. Não estou dizendo, só para deixar bem claro, né? Não estou dizendo que tem certo ou errado em nenhum desses slides, eu quero deixar bem claro. Não existe certo ou errado. É um processo caótico, complexo, em constante mudança. Então vamos lá, toda essa conversa para chegar numa coisa desse tipo. Tem um relógio aí no teu pulso, que tem muita tecnologia, e que é composto de peças, digamos, componentes. E cada um desses componentes passa por essa jornada aí que a gente fez. Da matemática, da física, de 30, 40, 50 anos de desenvolvimento e de todo esse processo extremamente divertido. Esse site é muito legal. Quem tem tempo aí, abre lá, tem tudo que é dispositivo desmontado. É uma boa hora para falar, né? Eu não posso falar, né, sobre as coisas que eu trabalhei normalmente. Quando tu trabalha com produtos assim, tu tem acordos que tu não pode, né, abrir o jogo sobre nada para ninguém. Por isso que a gente tem um celular da Samsung aqui, um relógio da Samsung. Todas as opiniões, etc., né, da palestra são minhas, não representam de forma alguma instituições, empresas, etc. Como essa indústria é muito avançada,
e demora muito tempo para te especializar, né? Vamos lá, eu tinha um emprego na indústria aqui em 2012 e eu demorei 10 anos para voltar para a indústria. O capital humano se especializou demais e vai continuar se especializando muito para trabalhar nesse tipo de indústria. Não só o capital humano, como a especialização ou a concentração geográfica, né? Porque essas coisas custam caro. Eu não mencionei nenhum número, né, mas procurando na internet vocês encontram. A ordem dos investimentos aqui são de bilhões de dólares por décadas. Tem que ter uma continuidade. E a concentração geográfica é para te poder atingir economias de escala, né? Então, isso é só um exemplo, né? Tem outras formas de girar aqui, mas pesquisa e desenvolvimento lá feita nos Estados Unidos, as bolachas de silício cortadas, né, na Ásia, dá a volta, o wafer é processado e recortado nos Estados Unidos, vai para a Ásia para ser encapsulado, testado, empacotado, o produto vai ser distribuído mais uma vez para ser integrado no sistema. Aqui a gente está falando da história do chip, né? Então o chip chega lá para ser integrado no telefone e do telefone ele volta para o consumidor dele. É só uma forma de girar, né? Óbvio que isso não gira nem para um lado nem para o outro, é uma rede. E tá um baita de um problema agora, né? Porque Covid, tensões geopolíticas, né, essa concentração geográfica é bem problemática. Então tu imagina que tu tem um fornecedor só e esse fornecedor está na Holanda. E sem esse fornecedor tu não consegue fazer nada. Da mesma forma que tu tem um outro fornecedor e ele também é o único do mundo, ele está em Taiwan. E sem esse cara tu não consegue fazer nada. E assim por diante. Baita de um problema. O que as pessoas estão tentando fazer agora, né? Quem entende de indústria conseguiu se antecipar e conseguiu surfar a onda ali, né? Então o Covid bateu, todo mundo foi para dentro de casa, começou a comprar coisa para dentro de casa, começou a se atualizar porque tinha que trabalhar em casa. Produtos, né, eletrônicos de consumo, carro. Só que, e me desculpem, né, o pessoal do automotivo, a intenção não é ofender, né, mas historicamente o que o pessoal faz? Erra e vai pedir subsídio. Difícil, né? Difícil de se manter assim. Estão tentando dar a volta agora, mas isso vai demorar anos para se desenrolar. E eu não faço a menor ideia de como isso vai se desenrolar. E, bom, qual que é falar de duas coisas aqui, né? Qual que é a mágica do negócio? Toda essa história é para dizer que tu abre o site, tu aperta um botão e amanhã de manhã está lá na porta da tua casa. A experiência do consumidor também importa muito, né, para te sobreviver nesse tipo de situação. A experiência quer dizer o tempo, a facilidade de compra e isso aqui, não é? E a outra coisa é que o consumidor não quer saber, né? Ele quer saber que isso aqui é um relógio. Tudo que está lá dentro, o consumidor não tem interesse, né? Então, a forma de comercializar a tecnologia já está aí, né? Não precisa reinventar a roda. Então, deixa eu ver se eu não esqueci nada nas minhas... Eu faço eletrônica analógica, né? Então, faltou duas coisas só para mencionar.
se tem o pessoal de logística, né, vai entender que tem um choque e aí as pessoas se assustam, a demanda aumenta um monte, aí o pessoal da fábrica aumenta a produção um monte, e aí a demanda não se materializa e tu fica com um monte de fábrica parada e um monte de estoque. Acho que a gente vai ver isso agora, né? Já está começando a ver. Efeito bullwhip, ou chicote, nem sei a tradução direito. E a outra coisa que a gente não mencionou, acho que está implícito, né, é a segurança nacional, né? Hoje tudo roda nesse tipo de infraestrutura. E quem não tiver esse tipo de infraestrutura... Então, vamos lá. Só para tentar resumir, né? Aprender com os erros, né? Buscar o conhecimento em diferentes fontes, pensar com base em princípios fundamentais, e a física vai ajudar com isso. A riqueza do comportamento, né, para a matemática, para ajudar a descrever essa riqueza de comportamento. Acho que mais uma vez, né, desenvolver tecnologia é um processo complexo, caótico e está em constante evolução. Essas tendências históricas e padronização, elas balizam a inovação incremental e tem muito valor nisso. Mas os produtos disruptivos realmente são baseados na física, né? Porque no fim é meio difícil de fazer alguma coisa que não respeita essas leis, mas eles são motivados realmente pela natureza humana, que é uma coisa bem complexa. E que engenheiro normalmente não manja muito. Ele falou um pouquinho, né, de diferentes modelos de inovação, não existe certo, não existe errado. Um pouquinho também só sobre a complexidade de fabricação e logística e a especialização, capital humano e da concentração geográfica e um pouquinho da experiência consumidor. Eu acho que é isso aí. Muito obrigado. E só para terminar, deixar com... Isso está no Museu da Intel, lá perto de onde eu moro. E esse é um dos pioneiros lá, né, da tecnologia eletrônica integrada. E eu botei a tradução pelo Google aqui, porque aí a gente já começa a entrar em inteligência artificial e todas essas outras coisas, né, que estão rolando hoje, que precisa de toda essa infraestrutura para poder acontecer. Não. Sem toda essa infraestrutura, tu não consegue ir lá rodar uma tradução. Era isso. Eu vou contar só uma historinha primeiro, e aí depois a gente começa o debate efetivamente. Eu tinha um aluno em Caxias, e quando eu dava automação lá, e na hora de ver os robôs a gente vinha na MEB, tinha um só, e a gente vinha lá ver. E o aluno ele viu uma vez, ele viu duas, aí ele veio por conta, veio pela terceira vez. E ele trabalhava na Marco Polo. E sabe o que ele fazia, Bruno? Ele tinha que chegar às 6h30 da manhã, ligar todos os robôs e botar a fazer ginástica laboral. Porque alguém disse que tinha que fazer isso, senão na hora de sovar ele ia errar. E tinha semanas que o robô não trabalhava, mas toda manhã ele fazia a ginástica laboral. Quando ele veio lá, ele viu aquele negócio dos pallets que gira e tal, ele viu e ele foi falar com o chefe dele. E ele disse para o chefe dele, vamos lá, Bento, na Meber, olhar lá o negócio. E o chefe dele, a primeira vez, disse, vamos lá sim, tá. Enrolou, depois disse, eu não quero ir naquela firmeca de fundo de quintal e tal. E o cara disse, firmeca de fundo de quintal é isso aqui. Aí ele foi para a rua. O chefe dele mandou ele para a rua. Sabe o que aconteceu? Ele saiu, foi para a garagem da casa do pai dele, montou uma integradora Siemens, e hoje eu acho que ele nem mais é Siemens, né? Como é que é o nome dele? O alemão, quarto de moto. O Branquete. O Daniel. O cara ficou um dos caras da automação aqui, né? Um dos cabeção aqui da automação na região. Então, o chefe dele fez o favor de mandar ele embora. Por quê? Porque ele viu um caminho
disruptivo para fazer uma coisa diferente e simplesmente o cabeça de máquina do chefe dele não enxergou isso. E vocês, tomara que vocês façam isso e que dê certo. Você está errado, né? Mas tomara que dê certo. Então, só que assim, não se poupe, moçada. E outra coisa, se tem lugar bom para errar é aqui, né, Oscar? Queimar coisa, ligar troço errado, estragar multímetro. Aqui é o lugar. Depois lá na rua não vão fazer isso porque vocês vão ser promovidos para o mercado, né? O chefe fica embocadinho. Derrubar o disjuntor do prédio aqui é engraçado. É. Empresa não. Vai em fumaça das luminárias e tal, né? Então, não sei, assim, da minha parte eu tenho milhões de perguntas e milhões de coisas. Eu confesso que eu tive uma grande aula de inovação hoje aqui, foi um negócio muito interessante, né? Acompanho a carreira do Oscar aí, porque eu gosto é da parte que ele não pode contar o que ele faz, né? Então eu conheço um cara que não pode contar o que ele faz. Só porque ele trabalha para o Departamento de Defesa americano, ele não pode contar, né? Mas eu, só para dizer uma coisa para vocês, entra ali, por favor, no Google ali. Quando ele falou do IMEC, eu só queria compartilhar com vocês, eu achei que tu ia botar uma imagem, vale a pena. Escreve aí, IMEC Belgium. IMEC, queria o supermercado, ó. Eu peço desculpas, né, pela qualidade da apresentação. Belgium, UN. Foi feita com os meus cadernos ali ontem à noite. Aqui. Põe imagem por cima. Aqui, imagem. Explica aí um pouquinho. É que eu fui lá. Eu estive lá com ele. Coloca esse aqui, ó. Esse aqui é bem representativo. Só para vocês entenderem do que o Oscar está falando. Pega do lado, por favor, só porque ali a fábrica. Essa. Então, aqui a gente tem a vista do campus de cima, né? Então, está pegando a torre daqui para cá. Então, o campus é toda essa parte aqui, sabe? É fora da cidade, e é do tamanho aqui da UFSC, mais ou menos. Aqui a fábrica estava em construção, né? Aqui ela está pronta. Essa era, vou errar, quarta ou a quinta fábrica. Aqui é fábrica também, aqui é escritório, com laboratórios. Lá tinha uma outra fábrica e o resto era escritório. Essa aqui, que é a mais recente, é 1 bilhão de euros, com B, né? Uma cidade do tamanho de Bento. O Instituto tem, aqui nesse campus, né, tem 2.000 pessoas e fatura 500 milhões de euros, com M, por ano. O que é isso aqui? Isso aqui é a Suíça da indústria eletrônica. Todo mundo que desenvolve eletrônica vem aqui para desenvolver eletrônica. Eles são um agente neutro, tentam ser, né? Então, o que acontece? A fábrica essa é uma fábrica de pesquisa e desenvolvimento, por isso que custa só 1 bilhão. A fábrica de produção custa 10, 15. E aí não fica aqui, né? Fica na Ásia por uma questão de custo. E de ter que rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O problema é que para desenvolver essas fábricas, né, tu tem que ter uma fábrica já construída para te poder botar as máquinas dentro, começar a desenvolver as máquinas da nova geração e assim por diante. Tu não pode desenvolver na garagem de casa para esse tipo de coisa. O que eu vou dizer? Mais um ator nesse ecossistema, nesse mar super complexo e caótico. O que me deixou impressionado lá foi uma foto que eu tenho. Só que significa o seguinte, como eles trabalham hoje com 1 nanômetro, né? Quando tu estava lá era 6 nanômetros. Vocês sabem quanto é 6 nanômetros? Hoje eles já estão trabalhando com 1 nanômetro, né? Aquela matéria que eu mostrei. E se tiver vibração, não dá para fazer com 1 nanômetro, vai dar erro na hora de fazer o semicondutor, né? Então... E tem uma autoestrada do lado.
E tem autoestrada, mas longe, a autoestrada é longe. É maior assim, né? E se chega perto do prédio só de bicicleta, né? Ele ia trabalhar de bicicleta, só se chega lá de bicicleta. Não dá para chegar de carro, de caminhão, né? Porque vai escolher tudo, né? E não sou eu, né? O cara que trabalha aqui também. Todos. O diretor, né? O cara que trabalha aqui também, o cara que trabalha aqui também. Muito interessante, né? E a classe de limpeza, aquelas coisas, a gente foi na antessala da fábrica de chip. Desce aqui, vamos ver se aparece alguma fotinho de sala de fazer os chips. Na antessala já é tudo, o chão é ali, ó, o chão é adesivo e tal. Ali eu acho que nem tu nunca entrou, né? Não. Nunca entrou nessa sala, que é onde os caras estão trabalhando, né? E o mais bacana, que eu vim da área médica hospitalar, é que os equipamentos que estão ali dentro são parecidos com os equipamentos de fazer radioterapia, né? São aceleradores lineares, é tudo parecido com essas coisas que faz radioterapia. Olha que coisa de maluco. Então, é um lugar bem, como é que eu vou dizer para vocês, é bem impressionante isso aqui. E o que mais me chamou a atenção, para a gente entender, né, o quanto nós estamos defasados. Esse lugar é único e não tem outro. Ah, mas vem da China a produção em massa. Agora, o desenvolvimento, a turma pensa lá onde ele está agora, prototipa aqui, faz a fábrica, se eu errar, tu me corrige, faz a fábrica, desenvolve o projeto dos equipamentos da fábrica, né? E depois os usuários vão fabricar em escala em outro lugar, né? Agora, o negócio nasce como um todo aqui. Isso é um negócio muito diferente, quase tão maluco quanto essa parte da disrupção aqui das 10 vezes aí que tu falou que dá um frio na barriga. E por isso que é difícil, né? Se tu errar a mão aqui, demora 3 anos, 2, 3 anos para essa fábrica começar a rodar. Se tu for amigo do cara lá para vir instalar para ti. E para ela se pagar demora 10 anos. Ou mais. E é uma corrida, o negócio não para. Então, tem empresas que ficaram para trás, né? A Intel, por exemplo, e agora está tentando se reinventar. Né? Que foi, e eu botei, né, uma citação do cara ali, porque foi, por décadas, né, o símbolo dessa indústria. E ficou para trás. E está tentando se reinventar agora. E uma outra coisa que me chamou a atenção, porque eu fiquei bastante tempo com ele lá, o portfólio de clientes desse negócio aqui. Está todo mundo lá, né? Intel, Motorola, Samsung, a Siemens, a Philips, está todo mundo lá. Né? Inclusive a FEI do Paraná, eles devem ter microeletrônica lá, a parte teórica, e a parte prática desenvolve lá. A parte teórica tu desenvolveu aqui, a parte prática tu mandou desenvolver na Bélgica, né? Porque tu estudava aqui. Então, existe um mundo todo que nem eu, que era professor aqui, sabia. Entendeu? Então a gente não sabe tudo. E cuidado com a internet, só tem mentira lá no YouTube, tá? Cuidado. Né? Consultem livros de vez em quando, que dá mais segurança, viu? Gente, perguntas, vamos perguntar, vamos aproveitar, é uma oportunidade única e eu acho que lá no futuro vocês vão ser lembrados desse momento. Fala, Lúcio. Apesar da tua área ser microeletrônica, mas como tu vive lá no Vale do Silício, tu respira, né? Aqui nós temos, acho que a grande maioria, alunos de diversas modalidades de engenharia, mas daquilo que tu respira, assim, que tu sabe nas conversas ali no café, enfim, se você pudesse dar um conselho para essa nova geração de engenheiros, quais seriam os 3 ou 5 tópicos que você diria para prestem atenção, procurem saber mais, estudem mais sobre isso? Quais seriam as tecnologias que você acha que estão apostando mais alto lá? Então, acho que eu vou responder de outra forma, tá? Só para não escolher assim cerejas, assim.
que a gente passou aqui? A gente passou por computador, estava tudo em inglês, tinha bastante matemática, tinha bastante física, e ninguém sabe exatamente o que está fazendo, assim. Lógico que tem toda uma história, é uma coisa muito difícil, mas para te acertar a mão no mercado é muito difícil, e a maioria das pessoas, ninguém sabe exatamente o que está fazendo. Não faz sentido, né? É uma coisa muito complexa, não tem como tu dizer. Mas, se tu dominar essas áreas, tu vai conseguir fazer qualquer coisa. Porque é como se constroem essas coisas. Não precisa dominar todas, é muito difícil, né? Mas tem que ser bom em pelo menos uma. Porque a partir do momento em que tu for muito bom em uma, tu vai ter percorrido um caminho bem difícil, mas tu vai ter aprendido muita coisa. E aí fica fácil de tu voltar e começar para te percorrer o mesmo caminho numa outra área, vai ser muito mais fácil. E cada vez mais. O que não dá é para parar, porque aí fica para trás. Tias, deixa eu te perguntar, são duas perguntas, né? Nesse teu giro, né, pelo mundo, pela tua trajetória, assim, o que tu conseguiu visualizar entre a nanotecnologia e a biotecnologia? Onde é que elas estão se encontrando? Né? E se tu viu isso em algum local do mundo, consegue enxergar a união dessas duas tecnologias, né? E depois, a segunda pergunta é diferente. Por que a TSMC, né, de Taiwan, ela foi tão mais avançada do que o resto das empresas na produção dos semicondutores, né? Acredito que seja mais avançada hoje no mundo. E por que as máquinas de litografia estão justamente na Holanda, né? Vou responder as duas últimas antes e depois volto. A TSMC se deu bem porque eles foram pioneiros no modelo deles, que chama Fabless. Então, lá nos anos 80, eles identificaram que, sendo um fornecedor, sendo uma fábrica de chips, e nada mais que isso, eles iam conseguir se especializar e iam conseguir atingir a economia de escala suficiente para se tornar viável. Eles identificaram isso lá nos anos 80 e a execução deles é impecável. E eles são obcecados por isso e a sobrevivência deles depende disso. Como empresa e como nação. Né? Porque eles têm a China do lado, que acha que é dona deles, e eles não querem. Por que a ASML, né, ser a única fabricante de máquina de litografia? É só o que eles fazem, e é só o que eles têm feito desde sempre. Então, mesma coisa. No caso deles, não chega... eu ia dizer que o caso deles não é economia de escala, né? Mas eles estão tendo problema porque eles não têm chip para botar nas máquinas deles. Né? Então, está tudo interligado. Mas a produção deles é muito limitada. Né? Eles têm que fazer uma máquina por vez, e a máquina tem que ser construída dentro da sala limpa. E eles dominaram a tecnologia, investiram um absurdo, né, para manter esse domínio tecnológico. Na faixa, eu não sei da ASML exatamente, tá? Mas não me surpreenderia se tiver entre 30% e 40% do faturamento deles investido em pesquisa e desenvolvimento. Mas isso é um gargalo humano, intelectual? Também. Porque tem muita coisa que foi feita, foi descoberta, etc., né? Lá nos anos 50, 60, 70, e a gurizada hoje não faz a menor ideia. Né? Eu, que estou na indústria hoje, não faço a menor ideia. Se eu tiver que entrar numa fábrica, é óbvio que eu não sei operar nada dessa fábrica. Eu mal e mal entendo o processo básico dos anos 70 e dos anos 80. Né? O processo que tu aprende no livro ali hoje. Mas é construído, é uma continuidade por décadas. E se diferenciam porque conseguem manter isso. Tamanha complexidade desse... Sim. E aí a primeira, né, da biotecnologia e a interface com a eletrônica,
tu vê por tudo, né? O cara que sentava do meu lado fazia interface cerebral, né? Então ele tinha lá os chips para interfacear com o objetivo dele, no modelo americano, né, saindo lá, era interfacear a nível celular. Porque hoje o EEG, por exemplo, que a gente tinha aqui, né, tá aqui os eletrodos. O cara não, o cara quer botar um eletrodo por célula. Essa é a visão dele. Isso, né, tem bastante gente fazendo. O próprio IMEC ele tem um andar inteiro só para fazer isso. E várias outras áreas, assim, que... Quando eu estava, por exemplo, quando eu estava aqui na UX, né, se dizia que a nanotecnologia ia ser coisa do futuro. E realmente, é só porque as coisas vão acontecendo, assim, não... Eu não fazia a menor ideia, eu estava sentado e não tinha essa visão, né? Mas assim, influencia tudo hoje. Entrega de medicamentos, monitoração, estímulo de células, novas formas de, para dizer, radiografia, pegar o espectro ali de frequência e botar em tecidos biológicos e ver o que sai. E se tu combinar todos eles e botar num algoritmo bem complexo, tu vai conseguir obter informações que só o raio-x ou só, né, não vai te dar. Bastante inovação, mas é um mercado aí completamente diferente, né, do que é o... Oscar, primeiramente, assim, dizer que eu fiquei muito satisfeito com a tua presença, né, muito enriquecido com tudo que tu apresentou para nós aqui. E foi de uma felicidade bastante grande o fato de eu ontem ter tido também 2 palestras lá no Inova UX e no Startups. Não sei se tu já ouviu falar, mas a universidade tem esses projetos que, de alguma forma, tentam, além de trazer as empresas aqui, levar os alunos também em direção às empresas, ou empresas que já estão na região, ou próprias empresas, fundadas a partir principalmente de uma perspectiva de inovação. E foi legal porque muita coisa que tu falou ali eu consegui traçar paralelos, embora os contextos não sejam equivalentes, mas a gente vê que na essência da dinâmica das coisas parece que tem algumas coisas basilares lá, né, que fazem com que tu gere essas identificações. Bom, teria um monte de perguntas para fazer, mas tá me chamando agora mais assim, algumas colocações que eu ouvi ontem, né, simples, mas que eu identifiquei também na tua fala e algumas coisas que eu gostaria de explorar. Então, acho que eu vou fazer umas 3 questões mais ou menos encadeadas. Tá? A primeira delas vem de uma afirmação nesse campo aí, que tu também usaste várias vezes a palavra inovação, né? A questão assim, inovar, tá? Muita gente tem, não posso falar da árvore, a gente até entende por que esse tipo de coisa, mas é curioso assim, de uma maneira mais fundamental, quando a gente vai para esse tipo de coisa, a tua primeira ideia é tipo uma grande ideia, né? E eu não posso falar essa ideia até realizar ela. No campo da inovação, do empreendedorismo hoje, isso é para o pessoal dar risada. Temos que, ideia, se tu acha que tu teve uma ideia nova, vai ali para o Google, né, 300, 400, gente dentro do IMEC da vida ou em outros lugares estão praticamente pesquisando a mesma coisa. Então não é a questão da ideia, é como tu cristaliza essa ideia, né, e como tu consegue fazer com que ela se estabeleça da forma que tu cristalizou ela dentro desse terreno, entre aspas, hostil, que é o terreno do consumidor, é o terreno da produção e tal, né? Então, a minha primeira pergunta vai no seguinte sentido, aproveitando a tua experiência internacional e tu vindo daqui, né? De uma coisa que me disseram ontem, eu concordei, embora simplificado, tá? Mas vamos ver até onde é justo ou até onde é injusto. Mas foi dito o seguinte, que aqui no Brasil, quando a gente tem uma ideia, a primeira coisa que surge é 40 gente em volta dizendo que ela não vai funcionar, botando areia para te desestimular. Lá fora, e foi citado o Canadá e Estados Unidos especificamente, diz que é totalmente ao contrário. Se tu tem uma ideia,
tendência do pessoal é, não, vai lá e faz. Ah, mas se der errado. Bom, se der errado, tu fez de algum jeito e tu vai ensinar para nós que daquele jeito não funciona. Eu não sei se tu sentiu, como é que é a tua perspectiva com relação a essa diferença, então, de cenário? Eu acho que tem espaço para tudo, mas tem que estar no lugar certo. Vai ter ambientes que não vão ser receptivos a ideias novas, né? Justamente porque tu já tem uma trajetória, tu já sabe qual que é o ritmo que tu tem que manter para se manter relevante no mercado. E porque é difícil tu desviar disso. Não é só, digamos, por má vontade ou por cultura e etc. É porque só o fato de tu se manter extremamente focado nessa trajetória já consome toda a tua energia. Então, se tu estiver nesse ambiente aí, é difícil, não vai ter espaço. Se tu estiver em outros ambientes, eles vão ser menores, né, ou vão ser mais tolerantes à falha, mais tolerantes ao risco e etc., aí com certeza. Aí a prioridade número 1 é inovar. Mas e aí, nesse caso, os Estados Unidos é disparado o líder disso, né? Vou extrapolar talvez demais, né? Talvez falar uma bobagem, mas por um motivo talvez até simples, que tem muito capital e tem que buscar retorno para esse capital, e o valor do dinheiro no tempo lá não segue a mesma lógica daqui, né? Que tem inflação de sabe-se lá quanto. Agora está tendo, mas normalmente a taxa Selic deles é 0, ou muito próxima de 0. Mas ao mesmo tempo tem muito capital que tem que buscar retornos expressivos. E aí esse pessoal tem muito apetite para esse tipo de coisa. Mas não é, Oscar, não é questão de cultura deles também? Também. Também tem essa questão de ser aberto a esse tipo de coisa. Né? Mas aí da onde vem isso? Bom, aí não vou saber dizer assim de uma forma, né, coerente de onde vem isso. Mas com certeza eles têm essa visão diferenciada e são dispostos a apostar nessa visão. Tá. Segunda pergunta, mas ainda referente dentro dessa ideia. Tu apresentaste lá aquelas, acho que 8, mas poderiam virar 80 topologias do teu divisor de tensão lá com os transistores e tal, né? Bom, dentro do esquema da ideia, que eu entendi na inovação, é isso. Tem a tua ideia, mas tu vai implementar ela e tu pode ter diferentes maneiras para tentar chegar no mesmo resultado, e o que vai filtrar, o que vai validar no campo de batalha, lá, são questões de tu vencer exatamente pressões sociais, pressões de produção e outras coisas, né? No teu campo de pesquisa, então dentro dessa linha aplicada, tendo vários caminhos a seguir, várias topologias que tu tem que escolher dentre elas tu tem que escolher uma ou duas. Como é que tu sentia que era essa coisa assim da pressão, então, ali para te ter essa decisão? E refiro um pouco mais a pergunta no sentido de que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem, sabe, na prática, essa inclinação muitas vezes de fazer uma pesquisa básica que acaba sendo aquela pesquisa por ela mesma. E às vezes isso acaba caindo mesmo naquelas ditas pesquisas aplicadas aqui no país. Então, como é que tu sente essa coisa assim, ou lá fora, onde tu tem então centros como esse do IMEC, que recebe um valor enorme, exorbitante, de 1 bilhão, para construir uma estrutura em termos assim, de se manter e conseguir fazer pesquisa lá. Quais são as pressões que eles sofrem nas ideias para uma inovação, mas que encaminham para um resultado que tu gera interesses de empresas para fazer esse investimento? Tem a resposta curta é dizer que, bom, depende do financiamento, né? Tem diferentes fontes de financiamento. Então, se a empresa que está pagando a tua pesquisa, eles vão ditar as regras, normalmente. A maioria das empresas faz isso, não todas, mas a maioria. Se tu recebe fundos do governo,
Alguns são bem liberais, mas são recursos menores, e tu pode fazer o que tu quiser. Alguns são mais direcionados. Tem uma diferença grande daí entre os Estados Unidos e a Europa no modelo, né, de gerar as ideias. Na Europa, o pesquisador submete para uma chamada que é feita por pesquisadores também, em comitês, e mais um estilo europeu da coisa. E nos Estados Unidos é um cara, literalmente. É um cara que decide, bom, eu vou apostar nessa ideia, eu tenho esse orçamento e agora eu vou buscar pessoas para executar isso. São formas diferentes. A pressão é de extrapolar essas tendências. A pressão é saber que, bom, isso aqui a gente já sabe fazer, e isso aqui a indústria já está fazendo, e a indústria vai executar isso de uma forma que o pesquisador não deveria tentar competir. O pesquisador tem que formar capital humano, especializar capital humano. Na minha opinião, essa é a primeira função do pesquisador. Porque na indústria tu não tem tempo para isso. Na indústria tu chega lá e o projeto vai sair em 6 meses. Eu não quero saber como tu vai chegar lá. E quando tu está ainda fazendo pesquisa, tu tem um pouco mais de tempo de aprender e ir a fundo nas coisas. E aí é o segundo papel do pesquisador, mas isso é muito raro, né? É o cara tentar realmente sair dessas trajetórias e buscar respostas, né, do degrau nessas trajetórias, né, dar passos mais largos nessa trajetória. Mas isso é bem raro de acontecer na academia. Lógico que a semente muitas vezes sai da academia, mas a execução não faz sentido que a execução seja. Então tá. Última pergunta, na verdade até mas eu queria até explorar um pouco mais essa linha, mas para não me estender muito, aproveitando que foi mencionado a questão da nanotecnologia, agora uma curiosidade. Bom, a gente está indo para então, 6 nanômetros, né? E sabe que tem um limite físico da transição do que seria o comportamento clássico, no qual está baseado o transistor hoje. O transistor precisa dessa física específica para funcionar, para o campo da quântica. E me parece que está chegando muito perto disso, e aí na quântica são outras regras, né? Então eu não sei, na tua percepção, até no que tu está vendo lá, já que tu está num contexto muito próximo desse tipo de situação, né? Quanto tempo ainda a gente tem com o transistor sendo transistor hoje, e quanto tempo falta para então a gente precisar desenvolver uma nova tecnologia, novos algoritmos, aquela expressão que tu usou em algum momento ali, uma disrupção total no negócio. Eu sou um cara mais ou menos novo, né? Mas lá em 2009 o pessoal perguntava, eu ouvia professores de física e o pessoal que trabalhava com fábrica dizendo, a gente está fazendo 45 nanômetros e a gente não sabe mais o que fazer, porque é muito difícil e já está chegando em alguns limites fundamentais. O cara errou feio, né? Então eu não vou fazer esse tipo de previsão de jeito nenhum. Mas sim, hoje tu pegar os transistores que são comercializados, né? Então coisa de produção em massa, pode contar o número de átomos dentro do canal. O pessoal vem driblando isso com materiais novos, né? Principalmente na porta do transistor, porque é onde tem a menor dimensão, a espessura. Então tu coloca um material que vai te dar uma função de trabalho diferente, então tu não precisa se preocupar com o tunelamento, por exemplo. Porque o tunelamento já está. Uma das principais fontes de ruído, se não a principal. E muito, como é que chama? Leakage, né? Muito vazamento. Porque a porta de um transistor MOSFET, né, de óxido, não é para ter corrente nenhuma, não é um bipolar, que é uma corrente de base. Só que por causa do tunelamento na porta, tu tem corrente de base, corrente de porta, que é um baita no problema, porque o negócio não desliga e a bateria se vai. Esse é um dos problemas que a indústria contornou buscando na tabela periódica novos elementos, tipo Edison. Outra forma é a litografia, né? Para resolver essas dimensões muito pequenas.
precisa do comprimento de onda. E a máquina e a fonte, principalmente, do laser lá, não atingia esse comprimento de onda. Então, eles dividiram em 2 etapas. As 2 etapas de litografia. E essa foi uma solução intermediária até chegar o Extreme Ultraviolet, que aí tu consegue fazer essa resolução em uma etapa só de litografia. Isso é de hoje, né? Mas a indústria historicamente sempre achou um jeito, uma solução intermediária, uma gambiarra, e aí vem aquela coisa que realmente torna tudo aquilo que vinha antes obsoleto e assim por diante. E previsões não é possível. Provavelmente não é uma solução, essa que falou do ultravioleta, aí, muito promissora em termos de estabilidade, porque quanto menor o comprimento de onda, mais energia tu vai jogar dentro do teu troço, provavelmente tu... E a fonte não dura. Até onde eu entendo, um dos maiores desafios é esse. É gerar potência suficiente e fazer com que aquela fonte dure, porque a fábrica roda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até onde eu entendo, né? Além de construir essa máquina monstruosa, com todo um conjunto de lentes, etc, eu te conseguir imprimir, expor, né, o material fotorresistivo à luz, nessa dimensão de 3 nanômetros, por exemplo. Então tem 3 nanômetros aqui, e aí do lado, o espaçamento não é 3 nanômetros, porque isso é muito difícil, né? O espaçamento fica daí na ordem de 15, 16 nanômetros, entre uma porta e a outra. A dimensão da porta é 3, mas o espaçamento entre elas não é. Perfeito. Obrigado. Mais perguntas? Gente? Como alguém que fez doutorado no exterior, independente se é Estados Unidos ou aqui, que conselho tu daria para os estudantes da UFS, enfim, que querem fazer uma pós-graduação, um mestrado no exterior, independente do país, e como é que está essa procura para os estudantes brasileiros lá fora, tanto para pesquisa quanto para indústria? A procura por estudantes brasileiros não existe, no sentido de ninguém vai vir pescar o cara aqui. Mas se tu chegar e se apresentar, tem muito espaço. Porque precisa de gente, todo mundo precisa de gente. Eu conheço um monte de gente que está contratando hoje. Mas tem que estar bem qualificado, tem que falar inglês. Se for para a Europa, vai ajudar também se tu falar a língua do país que tu for. Não é obrigatório, mas vai ajudar. E aí, como faz para chegar lá? Bom, o escritório da UFSA e Intercâmbio tem um monte de recurso, né? Ciências Sem Fronteiras acabou, né? Eu não sei como é que está a questão do financiamento do governo federal hoje. Na época facilitou, mas o pessoal que foi não soube aproveitar. A maioria do pessoal que foi, né? Foi para fazer festa e hoje está aí. Não façam isso, né? E, cara, tu vai ter que, por aquilo que eu falei, eu tive que penar muito para poder ter essas oportunidades, porque meu histórico escolar era ruim. Então, a minha entrevista de doutorado, o cara me olhou e disse, esse teu histórico aqui. Aí eu disse para ele, cara, isso aí é só um número, né? Não sei o que tu quer que eu te diga. E ele estava contente com isso aí. Mas tem bastante gente que não. Quanto mais competitivo for o ambiente, mais difícil vai ser de tu estar na pilha que vai ser considerada. Né? Porque a pilha é desse tamanho e aqui em cima esses caras vão ser considerados, esses caras aqui não vão. Nem vão entrar no processo de seleção. Então isso ajuda, mas não é determinante. Hoje muito se fala, né, que o profissional do futuro tem que ter vários conhecimentos, soft skills, enfim. E tu, na verdade, passou uma outra ideia, né? Do cara, quanto mais especialista, mais possibilidades tem, né? E claro, aproveitando a tua experiência de estar no Brasil, Europa, Estados Unidos, não sei se isso também muda dependendo do local, né? Sim, tem diferenças, né, culturais na forma de gerir empresas, né, e na forma de
promover e coisas, né? Pessoal da área técnica, pessoal da área de gestão. Tem diferenças, lógico. É difícil tu encontrar engenheiro que tem um tato bom com pessoas, né? É bem difícil. E é muito difícil que ele seja bom nas duas coisas. Então, normalmente, o que tu encontra, o cara que tem um tato melhor acaba indo para a gestão, mas ele sabe conversar com o engenheiro. E o cara que é bom realmente na engenharia fica na engenharia. E aí é trabalho do outro cara, né, administrar os problemas interpessoais. Tem bastante, é lógico que tem bastante, porque não é só essa característica do profissional, é uma indústria que é internacional, né? Então tu bota gente do mundo inteiro na mesma sala e é óbvio que tem atrito, é óbvio que tem... Não é uma coisa ruim, entendeu? Porque do atrito também sai inovação, também sai coisa nova. Só tem que administrar. E aí é muito individual, daí, né? Acho que não vale a pena comentar e dizer, porque a minha experiência foi assim e tal. Acho que é muito daí de cada grupo, de cada empresa, de cada chefe, por exemplo. Eu queria só complementar a pergunta do Bruno se as universidades lá fora elas estão implementando nos currículos essas soft skills, no caso, para tornar esse caos inovativo. Sim, eles tentam bastante. Da universidade eu não posso falar porque eu não tive essa experiência na universidade, mas no IMEC, por exemplo, tinha bastante, assim, no primeiro ano, um trabalho bem grande, assim, de saber apresentar, de fazer trabalhos em equipes, enfim, né, de saber se comportar, saber interagir, assim, nesse tipo de ambiente. Tinha bastante essa preocupação. E nos Estados Unidos eu vi isso também, mas é um pouco mais descentralizado, assim. Os recursos estão lá, mas aí tu tem que ir atrás. Na Europa eles já tinham um planejamento para ti ir lá fazer. No geral é mais ou menos assim, né? Mais pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta. Em relação ao mercado lá fora, né, que tu botou em 2 slides, 2 comparações. A primeira comparação que tu fez foi em relação às ideias, que apareceu do lado esquerdo, e depois do lado direito era conforme a necessidade, e tu chegava no resultado final, que seria o componente, né? Hoje em dia, que nem tu comentou ali, a ideia é o que? Reduzir o chip e aumentar a potência que ele pode suportar. Seria tu reduz o tamanho e tu aumenta a potência que tu tem nele, né? Comentou também do 5G em relação ao quanto tu consegue pegar de espaço, sendo que quando tu tinha um 3G, tu já estava estudando um 4G ou até um 5G. Tu comentou também aquela parte em relação aos chips, que hoje está bem complicado o mercado em virtude da matéria-prima, né? Como o mercado lá fora, nesse sentido, por exemplo, a gente sabe que, como o professor falou, a Motorola, a Apple, essas empresas maiores, a Intel até tentando se reinventar, como tu falou, como tipo, que elas fazem para conseguir esse domínio, na verdade, de mercado, assim, que tu enxerga lá fora? Deixa eu ver se pensando em algum exemplo bom disso. Talvez é de uma forma simplificada a resposta, assim, mas a demanda está lá e ela não vai embora, né? Pelo contrário, a demanda cresce, 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 exponencialmente. E é uma corrida constante, e o cara que muitas vezes consegue dar um passo mais largo ali, se tu dá um passo mais largo uma vez, tu ainda está ali, né? Mas se tu consegue acertar a mão 2 ou 3 vezes, aí tu vira o líder. Tem mercados que são monopólios naturais, e essa indústria é um bom exemplo disso. Então, se tu pegar o lucro dessas empresas, pegar as empresas que realmente dão grana nessa área, é sempre a primeira e mal é mal a segunda. A terceira está sempre penando. Aí tem que ver o mercado, né? Como que se aplica, tipo isso. Isso eu pergunto porque a tecnologia, ela
assim, tu falou, não tem como prever, tu não tem como saber, porque tipo, se tu soubesse, tu já estaria lá na frente, né? Então, por exemplo, assim, uma decisão certa, por exemplo, assim, da Apple acaba se tornando uma líder de mercado em comparação aos outros. Ou então, uma tomada errada, até da matéria-prima, acaba reduzindo. E o cara tem que ter... É uma corrida longa também, né, ao mesmo tempo. Vai ser muito raro, assim, de errar a mão uma vez e desaparecer. Então, tendo um pouco de gordura para queimar ajuda também. A empresa pequena não tem esse luxo, né? A empresa pequena tem que acertar e está competindo com o cara que é 100 vezes maior. Mas o que eles têm? Tem agilidade, não tem estrutura, pode fazer o que quiser. E se as regras do mercado estiverem certinhas no lugar, tu vai poder competir sem interferência. Isso que a empresa pequena tem que ter. Sim. Mas pergunta, gente. Bom, se ninguém tiver, eu tenho. Eu não sei se para ajudar a resposta dele, se tu poderia explicar assim, que eu não sei até onde tu pode falar também, né? Mas internamente na questão da geração de um produto. Tem empresas que elas têm 3 equipes trabalhando no mesmo produto, competindo, que daí eu acho que ajuda também a dizer por que é líder de mercado, não sei, né? Sim, isso é uma coisa muito comum da indústria grande, né? Se tu pensar de uma forma, tipo, quem montar um carro, né? E eu preciso de uma roda. Não me interessa muito de quem que eu vou comprar a roda. Grosso modo, uma roda é uma roda. Então eu vou pedir para ti, para ti, para ti. Desenvolva uma roda. E o tamanho do mercado são 100 mil carros por ano. Desenvolvam. No dia de montar, vou comprar melhor. E a empresa grande funciona muito assim. É bom, porque dá oportunidade para bastante gente desenvolver coisa, né? Mas é extremamente competitivo. Mas isso ocorre dentro da própria indústria. Eu generalizei, né? Isso vai acontecer dentro da empresa, que vai acontecer com o fornecedor, enfim, vale tudo. Não, é difícil ter favoritos assim, nesse tipo de indústria, a não ser que o governo esteja por trás. Aí, né? Sim, aí a empresa não está pagando a conta. Falando desse mundo de alta tecnologia que você explicou aí, dado aos métodos de financiamento desse mercado, que você também comentou que parte pode vir do governamental e parte do privado, fazendo um parâmetro do nosso país versus o que você conhece lá fora, nós estamos fadados a ser esquecidos nisso, né? Nunca vai ter nada parecido assim, né? Entendeu? Eu acho que não. A maior dificuldade que o Brasil tem é continuidade, né? E precisa, sem continuidade, não vai conseguir fazer. Porque faz desmancha, nunca vai chegar lá. Tem a variável do capital, você precisa investir 1000 vezes mais do que investe aqui, isso é verdade. Mas o Brasil é, não sei o que é hoje, 6ª, 7ª economia do mundo, não é por falta de capital. 10ª, vai, não estou mal. 10ª é a primeira, acho isso. Não, entramos na época da manipulação era a 5ª, né? Mas não vou dar essa para vocês não, porque a Bélgica é muito menor que o Brasil. A Holanda é muito menor que o Brasil, Taiwan é muito menor que o Brasil, então não tem. É difícil e tem que começar hoje. Ok. E acho que também a questão do apetite para o risco. Tem que ter muito apetite para risco. E vamos lá, historicamente, eu não mencionei nada, né? Eu não falei nada sobre financiamento público e privado, mas aí tem diferenças grandes mesmo, né? Nos últimos 10 anos, aí, antes de voltar para a indústria, toda a minha educação, todo o meu desenvolvimento foi financiamento público. Certo? Muita empresa sobrevive com financiamento público, empresa de tecnologia. Não todas, mas muitas.
tem toda, né, acho que a mensagem que eu tentei passar um pouco é que vale tudo, assim, nesse negócio. Não existe uma... Não. Bom, mais eu gostei do teu comentário na comparação se uma empresa grande e uma empresa pequena, se as regras de mercado forem obedecidas e justas, né? Então tem competição ali. E me chamou a atenção que me parece um pouquinho da tua realidade agora. No final, saindo da Apple, e a Luminous eu não conhecia, mas tu mencionaste startup. Então eu imagino que ela é uma empresa que está começando agora. Então, como é que tu vê isso? Até como rumo na resposta, te perguntaria assim, então, como é que tu vê as startups de maneira geral? Isso aí é uma moda? É algo que veio para ficar e tem, hoje em dia, assim, vários segmentos que podem acontecer? Tipo, tem duas tendências a gente vê. Tem aqueles que querem virar unicórnios, né, atingir 1 bilhão e tal, mas tem aqueles que querem chegar num determinado nível de valor, né, de mercado, vender e já ir para uma próxima ideia. Como é que você sente essa coisa das startups, a partir da tua experiência pessoal? Eu acho que é uma grande oportunidade, mas tem muito risco e muito esforço e não vai... A chance de dar errado é muito grande, né? O cara que investe em startup sabe que 9 vão quebrar, né? Isso num horizonte curto, tá? De 2, 3 anos, vai sobrar 2 talvez, em 5 anos vai sobrar 1 em 10 anos. Mas o cara acertar, não. Aí o Bruno come. Mas o que acontece? A empresa grande já não sabe mais para onde correr, né, em muitos setores. Os caras estão olhando para dentro e brigando entre si e não conseguem sair disso. Ou vão pedir dinheiro, vão pedir subsídio, vão fazer de tudo para justificar a própria incompetência. Isso é ótimo, né, para o cara que quer fazer a sua empresa. Porque o que eles têm? Eles têm dinheiro para comprar, se é isso que tu almeja. Eles já se deram conta, né, todas as empresas hoje já têm um fundo, né, de investimento de risco que eles organizam. Todas as empresas grandes. E tem outros mercados, digamos, outras fontes de financiamento que no mundo desenvolvido é a aposentadoria das pessoas, basicamente. Porque a aposentadoria, como não existe renda fixa, a aposentadoria das pessoas tem que ser investida. E muito disso, o SoftBank, que é um dos maiores investidores, né, institucionais do mundo, é a aposentadoria do Japão. Tem muito disso também. Acho que só o que eu teria a dizer assim é o que o pessoal recomenda, né? O teu investidor tem que ser teu parceiro, né? Apesar de que grana é grana, né? Dinheiro todo mundo é verde, mas o investidor estratégico vai ser teu parceiro e vai te ajudar a desenvolver a tua empresa. Se tu simplesmente captar e não souber, né, tipo, e a pessoa, né, o investidor que quem tu captar não souber te ajudar, ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Porque ele vai querer o retorno sem entender o que tu está fazendo. E aí ele vai querer tomar decisão por ti, etc. Né? Então é melhor tu buscar o dinheiro inteligente e não o dinheiro burro. Eu poder meter a colher na resposta, vamos ver o que tu acha da minha ideia. A primeira coisa que atenção aí vocês que vão abrir uma startup, né? Porque lá em 88, quando eu fui para São Paulo, a gente montou uma startup. A gente trabalhava de noite e sábado, domingo inteiro, né? E a gente não sabia pagar uma conta de luz. Cortaram a luz lá dentro de casa. Né? Por quê? Porque uma startup, em geral, ela é uma empresa incompleta. Ela não tem as 3 coisas que precisa. Ela tem técnica, né? Ela tem técnica, mas ela não sabe vender e ela não sabe cuidar do dinheiro. Então, aí vem o risco todo que tu colocou, né? Agora, por outro lado, eu tenho a impressão que a dinâmica das coisas hoje, a velocidade, a lei dos retornos acelerados, tu me curte o Kurzweil, né? Mas ele fala da lei dos retornos acelerados, cada vez as coisas estão mais rápidas.
E quem comanda ela é a Lady Moore. Não tem saída. E as organizações hoje, por mais inovadoras que elas queiram ser, elas não conseguem mais dar as respostas. Então elas vão ter que buscar nesses negócios capengas aí, mas com gente com vontade de fazer as coisas, algumas dessas respostas. Eu tenho a impressão que a coisa está andando por aí, né? E uma outra coisa que eu tenho impressão, eu fui nesse evento que teve do Summit, né? Estava lá com meu amigo Dayan, e uma coisa que eu percebi, e é uma coisa que a mim chamou muito a atenção. Para vocês que são jovens, talvez não, mas para mim chamou a atenção. Existe um mundo, não sei qual é a tua opinião sobre isso, depois tu dizer que eu sou maluco, tudo bem. E vindo de ti é um elogio. Mas assim, existe tem um nome isso, né? Mas existe o mainstream, existe a vida normal aí da máquina como um todo. Né? Essa coisa normal aí, aqui do lado, e a gente viu demais isso lá, inclusive com iniciativas governamentais, o que eu achei mais estranho ainda, coisas acontecendo em paralelo que não estão nem olhando para isso aqui. Né? Vocês vão ver agora nessa eleição o que vai acontecer, quanta gente que não está nem aí para esses dois caras aí que querem ser presidente da República ou o que eles representam. Que, na minha opinião, respondendo à pergunta do colega lá, não representam nada, né? Em termos de projeto de país, entendeu? Não tem nada disso. Então, uma coisa que para mim ficou gritante, e eu troquei essa ideia com o Dayan, é o seguinte: cagadas estão sendo feitas hoje pelos governantes. E isso vai ser cobrado em moeda muito cara dessas gerações que vem vindo. As porcarias que estão sendo feitas. Porque está começando a acontecer um mundo paralelo aqui do lado, que está fazendo as coisas, incluindo as startups, e incluindo tudo isso em paralelo aqui. Né? Aquele sonho da Emily Rand lá atrás está se realizando, na minha opinião. Sim, na realidade, né, Márcio? Pessoal, se a gente pegar todas as tecnologias que o ciclo de Hayek está mapeando ali, né, tem muita tecnologia sendo desenvolvida em muito local, muito ecossistema. Eu concordo, tem um mundo paralelo acontecendo que vai se encontrar ali, né? Mas aí eu chego a uma conclusão que realmente falta também, ao mesmo tempo, a ponta na tecnologia aí. A gente tem esse movimento de startups, de ferramentas, de novas tecnologias, mas realmente assim a gente tem um gargalo de pessoas um pouco mais especializadas. Dinheiro não é o problema no mundo, não falta dinheiro. Não falta, o mundo só vem crescendo. Bônus demográfico também, o mundo tem cada vez mais gente, mas demanda também, a gente sabe que demanda por energia, vai faltar, enfim, energia a gente precisa de matrizes energéticas e outras formas. Mas eu também acho que em março a gente vai chegar um momento de conjuntura, né, onde as tecnologias elas vão se somar. Mas quando isso vai acontecer é difícil de saber. É que nem a resposta que pediu da computação quântica, né? É difícil a gente saber quando vai girar a chave, né? Mais fácil até saber quando vai ser o do fim do petróleo para o carro elétrico. Mas, enfim, é difícil prever. Mas eu concordo, tem um movimento acontecendo. Tu percebe isso ou tu discorda? Eu percebo, e ao mesmo tempo eu vejo que esses atores institucionais, de uma forma ou de outra, eles estão a par disso. Né? Muitas vezes eles não estão, eles estão por fora completamente, e aí o cara que está correndo do lado lá, de repente vira a nova instituição, e aí tu já não sabe mais do que eu quero, né? Mas com certeza, eu acho bem saudável, assim, no sentido de a mudança é inevitável, né? É realmente inevitável. Então, quem identificar isso antes vai se dar melhor, com certeza.
Algumas coisas não mudam tanto assim, né? Mas algumas coisas são limitadas por aquele balizamento ou físico, ou matemático, ou geopolítico. Quando chegar nisso aí... As regras, as Essas velhas regras regras vão valer. Difícil dizer, né? Mas isso não mudou, né? Sim, as velhas regras. Essas regras continuam valendo, né? O ser humano é o ser humano. Não vai mudar. Muito bem. Quer fazer isso? Bom, pessoal, ó, se tiverem me chamando aí fora, diz que eu já estou indo, tá? Obrigado. Bom, pessoal, o Cícero termina aí para nós. Aí. Não, acho que falou. Então, primeiramente eu gostaria de então, agradecer ao Márcio, ao Oscar por ter nos visitado de novo, a professora Adilene, que já foi nossa professora aqui alguns anos atrás, veio nos brindar também. E eu convido agora o meu colega Mesquita para que a gente possa entregar uma lembrança aos nossos ilustres visitantes e agradecer ao Oscar por dividir a noite conosco, né? Ele, no mínimo que a gente pode fazer como agradecimento é uma salva de palmas. Professor Márcio, por favor.